Baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração ao Senhor nessa manhã. Eu espero que você tenha vindo faminto, porque o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a adoração que começou a ser gerada aqui, ela possa romper nessa manhã os céus aqui, Senhor, da nossa igreja. Eu oro, Senhor, que todo impedimento, eu oro que em nome de Jesus, Senhor, toda obra contrária, toda obra das trevas que vem, Senhor, para parar a tua obra, para parar a tua igreja, ou para parar famílias, pessoas aqui, nós declaramos hoje, está repreendido todo o mal sobre a vida dos membros dessa igreja, e nós declaramos, Senhor, um tempo realmente onde os céus se liberam sobre nós, os céus se abrem sobre a tua igreja. Pai, manifesta o teu Espírito Santo nessa manhã aqui. Eu oro, Espírito Santo, que o Senhor mande do teu fogo sobre nós. Eu oro que o Senhor gere o desejo por avivamento. Eu oro que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor desperte os corações nessa manhã. Pai, que não seja mais um culto, que não seja mais um encontro, não seja mais uma pregação, mas acima de tudo, Senhor, seja um momento de olharmos nos teus olhos, de receber uma porção de renovo sobre o nosso coração. Oh Senhor, nessa manhã eu te peço, glorifica o nome de Jesus nesse lugar. Pai, glorifica o nome de Jesus nesse lugar. Exalta Jesus através de milagres, através de cura, através de restauração, através de respostas, através de visões, da manifestação dos dons sobrenaturais nesse lugar. Exalta-te no meio da tua igreja, Senhor. Levanta aqui a tua bandeira, a bandeira do reino sobre nós, Senhor, para que cada vez mais a gente possa andar em direção do Senhor e para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Dá uma olhada se você conseguir, ou alguém que está atrás, ou do lado, ou na frente. Eu só quero que você faça uma declaração nessa manhã, e diga assim: hoje o Senhor marcou um encontro com você. Fala com expectativa, fala com autoridade realmente. Hoje o Senhor marcou um encontro com você. E é de fato isso. Eu estava orando sobre essa série que a gente está trabalhando, e hoje especificamente falando sobre tempo. Eu perguntei do Senhor qual a linha que Ele queria que eu falasse sobre priorizar o tempo. Uma coisa nós sabemos, e nós não podemos mudar isso: o tempo é uma dádiva de Deus. O tempo foi dado a cada um de nós numa medida única de 24 horas por dia. Nós podemos saber o dia em que nascemos, mas nós não temos condições de saber o dia em que a nossa vida vai encerrar. E é por isso que o apóstolo Paulo fala para a gente remir o tempo, para a gente ser sábio com o nosso tempo, para a gente investir o nosso tempo da maneira correta. Muitas pessoas se atarefam fazendo muita coisa para tentar ganhar tempo. Ninguém ganha tempo pelo tanto de coisa que faz. Ninguém ganha tempo porque corre muito. Também ninguém ganha tempo poupando energia ou ficando parado. Tudo precisa de um equilíbrio, e eu creio que o Senhor está trazendo para nós hoje, não apenas um direcionamento, mas quem sabe uma exortação nessa mensagem, sobre a importância de investirmos o nosso tempo para o nosso renovo espiritual, de investirmos o nosso tempo para conhecer o Senhor profundamente, de investir o nosso tempo para deixar o Senhor se revelar a nós, falar conosco, trazer novas revelações à nossa vida. O tempo é extremamente importante. E numa das conversas que eu estava tendo com o Senhor, eu posso dizer para você que eu senti muito forte nessa semana no meu espírito, que Deus está fazendo uma obra a nível de nação brasileira. Deus está movendo nos 4 cantos da nossa nação, e eu posso dizer para você, há um fogo fresco da parte de Deus que está vindo sobre as nossas vidas. E sabe por que esse fogo fresco está vindo? Porque existe um remanescente de Deus, existe um remanescente da igreja, um povo que está se levantando, um povo que está sedento, um povo que está com fome, um povo que está dizendo: Senhor, nós não queremos que o Senhor passe de nós o teu mover. Senhor, não passe de nós o mover da tua presença.
Ao mesmo tempo, nós olhamos ao nosso redor e muitas pessoas estão apáticas, muitas pessoas estão desconexas, as pessoas estão apenas trabalhando por trabalhar, para pagar conta, para juntar dinheiro, e elas estão esquecendo do essencial, elas estão esquecendo de Mateus 6,33, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu posso afirmar para você que nesse mover que o Espírito Santo está fazendo, e vai continuar fazendo, não só na nossa igreja, mas em toda a área da nossa nação, começa com um chamado do Espírito Santo para nós. E por isso eu quero começar falando nessa perspectiva. É uma mensagem profética para você. Nós somos uma igreja profética, nós acreditamos na profecia, nós acreditamos no mover profético, nós acreditamos no Espírito Santo, nós acreditamos nos dons do Espírito. Então, quando o Senhor fala conosco, nós precisamos estar atentos para poder deixar essa palavra nos levar aonde a gente precisa ir. Eu perguntei: Senhor, em que tempo estamos? E Ele falou: é o tempo de voltar para mim, é o tempo de voltar a atenção para mim, é o tempo de me priorizar, é o tempo de estar na minha presença, é o tempo de deixar eu ser o governo sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Escute, em que tempo nós estamos? Agora é o tempo em que o Senhor nos convida ao primeiro amor, agora é o tempo em que o Senhor nos convida a estar com Ele. Esse não é o tempo da gente correr do Senhor, da gente se supratarefar com coisas, deixando o Senhor de lado. Esse é o tempo de olhar como estamos investindo no nosso relacionamento com Ele. E quando eu penso sobre isso, eu penso que o próprio Espírito Santo é aquele quem faz uma obra em nós para nos deixar mais íntimos de Jesus. Nós podemos desejar estar íntimos de Jesus, nós podemos querer estar perto de Jesus, mas se o Espírito Santo não fizer uma obra, nós não conseguimos nos desatar, nos desembaraçar. Por isso Deus começa através do Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele quem opera o quê? O querer e o realizar. É Ele quem coloca o desejo no seu coração, é Ele quem incendeia você, é Ele quem coloca fome no seu coração, é Ele quem coloca sede no seu coração. Então o Espírito Santo está movendo, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está se movendo no meio da igreja, entrando na sua casa, entrando no seu coração, e Ele está nos constrangendo e dizendo: está na hora de olhar para aquilo que realmente é importante. E a presença de Deus, o relacionamento com Deus é a coisa mais importante. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para as Escrituras, para o Novo Testamento, eu enxergo que sempre foi da vontade de Deus alcançar o homem e trazer o homem para a sua realidade. Ao mesmo tempo eu vejo que muitas vezes o homem sempre tentou trazer Deus da realidade espiritual para a realidade terrena. Mas o Senhor está dizendo: a terra não tem o que te acrescentar, os céus podem te acrescentar, os céus podem te suprir. E é por isso que Ele sempre está chamando a nossa atenção para o alto. É por isso que o Espírito Santo sempre nos relembra que nós viemos do alto, que Ele habita no alto, e que lá é o nosso lugar, assentado à destra de Deus, assentado com Cristo Jesus. Então, se o Espírito Santo está fazendo uma obra, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que Ele usa um meio para nos ajudar a estar prontos nesse tempo. E eu quero afirmar de novo: o tempo é agora, o tempo é hoje, o tempo é já. Essa mensagem, ela não é uma mensagem que você vai processar e daqui a 3 anos. Eu estou dizendo para você o que o Senhor está dizendo para nós, é agora. Ele está dizendo: hoje é o dia de você vir para mim, hoje é o dia de você consertar os seus caminhos, hoje é o dia de você se colocar diante do altar. A hora é agora, o dia é hoje. Qual foi o instrumento que Deus usou para fazer o homem sair da escuridão, sair das trevas, sair do emaranhado de pecado? Que instrumento Deus usou? Deus usou o fogo. O fogo, ele visitava o povo de Deus de tempos em tempos.
E haviam tempos específicos que o povo estava clamando e o fogo vinha. Havia momentos que o povo estava desesperado e o fogo vinha. Havia momentos que o povo precisava de uma solução e o fogo de Deus se manifestava. Eu gostaria que você começasse lendo comigo, ou de repente só coloca aí, eu vou citando, Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista começa a identificar o tempo dele, ele começa a identificar a estação que ele estava, e aí ele olha ao seu redor, ele tinha muitos discípulos. Enquanto ele andava com aqueles discípulos, ele fez uma declaração, ele disse: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próprio João estava batizando e ele reconheceu: o meu batismo nas águas não é suficiente. Você faz uma decisão, mas para que você possa ser inteiro, para que você possa ser puro, para que você possa ser completo e restaurado, você precisa do Espírito Santo e você precisa do fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo inicia a obra de reconexão com Deus, de reaproximação de Deus. Então, se o Espírito Santo começa essa obra, o fogo nos aponta que a sua ação é para santificação e para purificação. E é isso que Deus está começando a fazer na nossa igreja, na nossa casa, nos nossos corações, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região e na nossa nação. Um grande mover de Deus de purificação. Nós não podemos clamar pelo Espírito Santo, nós não podemos clamar por avivamento e achar que o fogo não virá. Quando o fogo vier, ele virá para nos santificar, ele virá para nos purificar. Isaías, no capítulo 3 do seu livro, ele tem uma experiência de purificação. Essa purificação começou com fogo, uma obra sobrenatural. Ali estava Isaías, no momento da vida dele, olhando no mundo natural. E de repente aquele rei, o rei Uzias, morre. E quando o rei Uzias morre, esse homem, Isaías, ele se levanta e ele diz: do ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E de repente caiu sobre ele uma realidade: eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem que tenho impurezas no meu coração, e eu vivo no meio de um povo impuro, no meio de um povo de lábios impuros. A consciência veio no momento em que Deus se revelou para ele. Mas para Deus se revelar para Isaías, Deus marcou um tempo. Uzias era um governo, Uzias era alguém que governava, que estava direcionando o povo. Aquele rei era fundamental naquela época, e Deus estava dizendo: eu estou passando o rei Uzias, e ele agora não governa mais. A partir daqui para frente, eu levantarei novos governos. Deixa eu te explicar isso profeticamente. Isaías, quando tirou os olhos dos homens e ele começa a olhar para Deus, ele começa a ver a realidade de Deus. Só quando ele olhou para Deus, ele conseguiu enxergar quem ele era. E ele disse: eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que a palavra está dizendo para nós, através dessa experiência de Isaías? É que quando nós olhamos para o Senhor, nós conseguimos enxergar quem realmente somos. Não há um bom sequer. Até as pessoas que dizem: as minhas coisas são tudo certinho, eu sou uma pessoa bem certa, eu nunca erro. Todos nós erramos, todos nós estamos passivos de tropeçar, todos nós estamos passivos de falar algo que não gostaríamos de falar, todos nós carregamos coisas que muitas vezes não nos orgulhamos. Sabe o que faz a gente não reconhecer? É que os nossos olhos não estão mais no Senhor, mas quanto mais perto dele a gente chega, mais a gente encontra-se, mais a gente enxerga a nossa realidade, como nós estamos, a gente enxerga como está a nossa mente, a gente enxerga como estão os nossos olhos, a gente enxerga como está o nosso coração. E aí Isaías, na sua experiência, ele continua dizendo que quando ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros,
de um coração impuro. Então o Senhor enviou um anjo, um ser, que trouxe uma brasa tirada do fogo, e aquela brasa tocou a boca dele, e a partir daquele momento ele foi completamente purificado. Ali Isaías teve uma experiência com Deus. E onde nasceu essa experiência? No tempo em que o fogo foi derramado. Quando o fogo foi derramado, aquela brasa foi colocada na boca dele, ele começou a ser purificado. Deixa eu falar para você sobre a importância dessa experiência de Isaías, através da purificação do fogo. Ele não notava que ele era um homem de impuros lábios, isso é, ele falava como todo mundo, ele estava acostumado com a cultura do mundo. Já viu pessoas que estamos juntos aqui e de repente soltam um palavrão feio, e aí nem se toca que ela chamou um palavrão feio, e de repente você vai olhar para ela e vai dizer: rapaz, esse palavrão não deveria falar, não é nem bonito saindo da sua boca, um homem do seu porte, uma mulher do seu porte. Geralmente as pessoas dizem: pastor, me perdoa, é porque no meio em que eu vivo, no meio em que eu estou, isso é normal. Então o fato da gente estar longe de Deus, o fato da gente estar desconectado de Deus, nós normalizamos aquilo que não é normal para Deus. Em outras palavras, o fato da gente estar longe de Deus, a gente tem o pecado como se fosse comum, uma coisa qualquer, uma coisa banal. É por isso que nós estamos precisando de uma visitação do Espírito Santo. É por isso que nós estamos precisando que Ele venha com fogo sobre nós, que Ele purifique os nossos lábios, que Ele purifique os nossos olhos, que Ele purifique as nossas mentes. Sabe por quê? Porque só assim nós veremos o Senhor, e a gente só vê o Senhor quando a gente entra nesse processo que Isaías entrou, um verdadeiro arrependimento, dizendo: ai de mim, Senhor, que sou um homem de impuros lábios, ai de mim, Senhor, que sou um homem que vivo no meio de um povo de lábios impuros. Deus sabe que você não é perfeito, que eu não sou perfeito. E Deus não espera de você perfeição, Ele espera de você rendição. Você nunca vai conseguir ser perfeito pelas suas próprias obras. Você pode tentar todas as coisas, você pode ser um excelente mordomo, você pode ser muito organizado, você sempre terá um problema. O pecado vai estar te assediando, e é por isso que quando vem o arrependimento no nosso coração, nós nos rendemos, e ao nos render, o Senhor diz: essa impureza, essa iniquidade, esse pecado não permanecerá sobre você, porque eu estou tirando ele de você. É o fogo, através do arrependimento, que nos purifica. Por que eu preciso ser purificado? Porque Deus é santo, e a Bíblia diz que Ele mesmo declara: Deus é santo, então seja santo como Ele é santo. Há um grande conflito quando a gente pensa sobre santidade, fala sobre santidade. Algumas pessoas acham que a santidade é o legalismo, é a maneira que eu me visto. Olha, se eu uso um piercing, eu não sou santo. Se eu uso uma roupa tal, eu não sou santo. Mas se eu uso um paletó e uma gravata, aí eu sou santo. Santidade não está relacionada ao seu exterior. Santidade está relacionada ao seu caráter. Santidade está relacionada como você é por dentro, limpo, intenções e motivações. Pastor, mas aí a gente nunca vai ser santo, porque nós temos intenções e motivações que não são as melhores. Quantos de vocês aqui não precisa levantar a mão? Durante o dia, pelo menos uns 5 pensamentos impuros passam na sua mente. Não levante a mão, por favor. Quantos de vocês aqui, ao dirigir, quando alguém corta você pela frente do carro e te dá aquela trancada, sai da sua alma, do seu âmago, né? Filho de Deus! Nós somos tentados todos os dias, nós somos bombardeados todos os dias. Mas o que a palavra está dizendo é: aquilo que é impuro precisa ser queimado, aquilo que é sujo precisa ser queimado, porque uma vez que eu estou purificado por dentro, eu estarei purificado por fora. Uma vez que a minha boca é purificada, o que vai sair dela é puro. Uma vez que a minha mente é purificada, o que vai sair dela é pureza. Deus está dizendo para nós: eu sou santo e eu estou santificando a minha noiva. Por que Ele deseja nos santificar e nos purificar? Porque sem santidade ninguém verá a Deus.
Não existe um outro caminho para ir para a eternidade, não existe um outro caminho para que de fato o homem tenha evidência de que ele é salvo. Uma das evidências da salvação é que o indivíduo vive em santidade. E santidade não é que você não erra nunca, santidade é que você se rende o tempo todo, você se lava no sangue do Cordeiro, você conserta o seu pecado, você não vive na prática do pecado. Deus está dizendo: o céu será povoado por um povo santo. Ele diz que a noiva está sendo preparada, e eu quero declarar: o tempo é agora, não é amanhã, porque amanhã nós não sabemos se estaremos vivos. Vindo de viagem, eu passei de carro em alguns lugares e eu via pessoas deitadas no chão, em acidentes, mortas, geralmente de moto. Aquela pessoa saiu de manhã dirigindo a sua moto, ela não sabia que algo lhe iria acontecer. Talvez ninguém levantou a voz e disse: quando sair, pede perdão dos seus pecados. Olha, garanta que você está em paz com Deus. Olha, garanta que você está bem, porque o Senhor um dia voltará. Se você não encontrá-lo aqui na terra para Ele te arrebatar, nós vamos estar diante dEle através da morte. Então a santificação é uma preparação para que a gente esteja diante do Senhor. A experiência de Isaías é poderosa e ela fala sobre esse fogo. O fogo é importante. Eu digo para você que eu tenho orado bastante: Senhor, manda fogo sobre mim, eu quero um batismo de fogo. Só que eu estou dizendo para Ele: o Senhor está dizendo que o tempo é agora, eu não quero esse batismo amanhã, eu não quero esse batismo ano que vem, eu estou pedindo agora. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Senhor, nem sempre as minhas intenções são as melhores. Senhor, nem sempre o meu coração ele tem os melhores pensamentos ou sentimentos. Me purifica. A garantia que nós temos de estar em Cristo, de viver em Cristo e de ter uma vida saudável, é estar purificado pelo fogo. Nós temos que aprender a viver nesse ambiente do fogo. Esse ambiente do fogo, ele é poderoso. O problema é que nós fomos desenvolvendo uma linha pentecostal, que fala que o fogo, ou o batismo de fogo, é apenas o falar em línguas. Então nós temos hoje várias pessoas que falam línguas, e olha, cada língua que eu vou te dizer, e hoje em dia eles estão falando umas línguas que eu estou, rapaz, mas o pessoal evolui mesmo. Fala a língua, brinca com língua, enrola a língua para frente, língua para trás, tenta falar inglês, dizendo que é língua e não sabe falar, tenta falar hebraico, é uma enrolada só, sabe por quê? Fogo estranho. Pentecostes fala sobre línguas que vieram sobre os discípulos em Atos capítulo 2. Eles estavam reunidos e Jesus falou: vocês estejam reunidos esperando até que venha poder do alto sobre vocês. Veja, o Espírito Santo traz poder, mas antes de trazer poder, ele traz purificação. Vou repetir: o Espírito Santo traz poder sobre nós, mas antes de trazer poder, ele traz purificação. Porque um coração que tem poder, mas não tem santidade, é um coração perverso. Um coração que recebe poder, mas não tem caráter, é um coração enganador, é um coração bandido. E o Senhor está dizendo: o meu povo é puro de coração e não se corrompe com poder. Quando o dom de línguas do Espírito Santo veio sobre aquele povo, a Bíblia diz que eram como línguas de fogo sobre a cabeça deles. Eles estavam preparados para receber aquele batismo. Como que eu sei que eles estavam preparados? Porque eles passaram por um processo de purificação antes. Desde a crucificação de Jesus, a perseguição de Jesus, eles se reúnem juntos numa casa, e ali eles oram, leem a Bíblia e partem o pão junto. Vou dizer de novo: ali eles oram, leem a Bíblia e partem o pão junto. Olha, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente investe tempo em comunhão fazendo isso, o fogo desce. Sabe por que a gente não tem visto mais milagres? Porque nós não estamos reunidos orando, nós não estamos reunidos lendo a Bíblia, nós não estamos reunidos partindo o pão. Nós estamos reunidos para tudo, menos para dizer: Senhor, derrama fogo sobre nós. Senhor, purifica a nossa língua. Nós precisamos de uma experiência com Teu Santo Espírito. O Espírito Santo, muita gente diz assim: o Espírito Santo não batizou Jesus com fogo, porque Ele já era batizado com fogo.
O fogo é para purificar. Tá, mas se Jesus era homem, ele veio pelo Espírito Santo, ele não precisava de fogo, porque ele já era o próprio fogo, mas nós precisamos desse fogo. Nós precisamos ser pessoas que o Senhor constantemente está limpando o nosso interior. Em Levítico 6, versículo 12, você vai ver mais uma ênfase desse fogo, quando a palavra diz assim, ó: o fogo arderá continuamente. Em Levítico, falando sobre o altar, sobre as ofertas, diz que o fogo arderá continuamente. Essa palavra continuamente, ela fala sobre um tempo imparável, um tempo constante. O tempo que nós estamos agora, que Deus está nos chamando, Ele está dizendo: eu vou colocar a minha noiva no trilho, eu vou limpar a minha noiva, e eu vou ensinar a minha noiva a se manter limpa, continuamente. Eu vou ensinar a minha noiva a nunca ter vestes sujas, porque ela sempre vai estar se lavando na veste do Cordeiro. Esse fogo não deseja vir apenas hoje, daqui a um ano vir de novo. Deus quer mandar um fogo fresco sobre você todos os dias vindo fogo, todos os dias tendo fogo ali. A palavra também diz que no altar desse sacrifício, no altar dessa oferta que se fazia, havia sacrifício, e para haver sacrifício tinha que haver fogo. Só tem sacrifício quando há fogo. Quando eles traziam as ofertas ao Senhor e eles colocavam sobre o altar, a Bíblia diz que o Senhor mandava fogo e aquele fogo consumia. E eu vou dizer para você qual a importância do fogo nesse processo da oferta no altar. Porque tudo aquilo que é impuro diante do fogo é consumido. Desse fogo do Espírito Santo, tudo aquilo que não presta na sua vida é consumido. E eu vou falar algumas coisas que não prestam. Todos nós temos um passado, todos nós temos uma história. Tem coisas que a gente não se orgulha, tem coisas que cometeram contra nós, e tem coisas que a gente cometeu contra pessoas. Houveram injustiças que pessoas nos atingiram, e nós muitas vezes retribuímos com a mesma injustiça. E a gente olha para a nossa vida, alguns foram infortunados, não tiveram a alegria de ter uma família, ou teve uma família desvirtuada, uma família quebrada, destruída. Alguns carregam uma herança maldita. Meu bisavô divorciou, meu avô divorciou, meu pai divorciou, e a pessoa fica com medo: meu Deus, será que eu vou divorciar? Será que isso faz parte da minha vida? Existem coisas que a gente vai olhando, que a gente fala: Senhor, não deixa isso me alcançar, não deixa isso chegar sobre mim. Pai, por favor, arranca isso de mim. Existem casos de filhos e filhas que foram molestados por tios, por pais, molestados por tias e até por mães. Casos graves e sérios que ninguém olha para nós e acredita, mas Deus sabe o que você passou. Deus sabe o que você viveu, Deus sabe o que você enfrentou. Em algum momento, em alguma fase da sua vida, algo te aconteceu que te manchou, que te maculou. Na minha própria vida teve coisas que o meu cérebro apagou, que eu não conseguia lembrar, ou que eu não queria lembrar. Até o momento do Covid, que me veio tudo à mente, me veio tudo à tona. E eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Essa é a verdade. Existem lembranças que nós não queremos trazer, nós não queremos que ela viva. E o próprio Jó disse: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Parece que quanto mais a gente foge do problema, parece que é igual desenho animado, né? O problema está ali, quando eu viro para cá, o problema está aqui. Parece que quanto mais eu corro do diabo, ou com medo da maldição que vai me acontecer, parece que mais me persegue. Escute, Deus não está dizendo para nós fugir desse problema. Ele está falando para nós: entrega a tua vida completamente, para que eu libere o meu fogo, um fogo verdadeiro. Sabe por quê? Porque marcas ficam na nossa vida, e essas marcas geram um perfil de comportamento. Tem pessoas que têm problemas cognitivos, isso é, ela não consegue processar inteligentemente algumas coisas, porque o pai ficava falando o tempo todo: você é burro, você não presta. Eu já contei essa experiência. Minha mãe é uma mulher de Deus maravilhosa, mas ela também era carne. Então minha mãe, com os conflitos dela, numa fase da vida,
até porque eu estava meio lento mesmo. Ela dizia: menino, tu é mongoloide, é? Ô menino, tu não tem juízo não, é? Menino, tu é abestalhado, é? Eu estou falando as palavras simples aqui, para os amados não se escandalizarem. Mas um dia, eu comecei a ficar mais devagar, cognitivamente. E minha mãe falava coisa, eu ficava olhando assim: você não está entendendo não, é? E quando era tarefa de escola, ah, meu Deus do céu, parece que era o dia que o inferno se reunia para dizer: bora atormentar essa família. Era o dia, porque minha mãe pegava os estudos e ela não tinha paciência. Então ela dizia: eu vou ler isso, eu vou botar isso goela abaixo. Falava assim, com a boca fechada. Eu não sei por que fecha a boca e não abre, não. Acho que para não morder a gente, que se deixar morde. E ela falava assim: eu vou colocar isso goela abaixo. Quantos de nós, e eu não estou culpando os nossos pais, eles deram o que eles podiam dar, e nós temos que ser gratos, porque eles tinham muito receio da gente ir para o mundão, eles tinham receio da gente se perder, e a maneira que eles tinham de proteger era sendo firme. Firmeza não é um problema não. Às vezes o pai e a mãe estão sendo firme, não é contra você, é a favor de você, é para proteger a maneira que eles sabem fazer. Mas me diga, quantos de nós que estamos aqui hoje de manhã, de repente não tivemos uma experiência, onde fomos atingidos com problemas cognitivos, porque a gente ouvia direto: você é muito burro, menino, tu não está vendo, isso aqui não assiste novela, a novela fala que é isso aqui. Meu irmão, eu já estava, meu Deus, minha cabeça não pensava mais. Eu falava: mãe, por que você me chama assim? Mãe, por que você fala comigo assim? E ela falava: menino, porque você não tem juízo. E eu falava: mãe, por favor, eu não gosto de ser chamado assim. Olha, menino, eu que não te aguento mais. Um dia, nós fomos num lugar, e era numa cidade chamada Palmares. Palmares é onde teve literalmente senzala de escravos. A gente vai entrando na cidade, vai vendo as senzalas, as prisões. Ela, os escravos ficavam ali presos, os escravos apanhavam naquele tronco, e contando a história. E chegamos na casa de uma irmã que ali ia fazer a vigília. Isso que é uma bênção, né? Seu burro, bora orar, menino, bora orar, bora fazer a vigília. Enfim, entrei naquela casa, ela entrou na casa. Quando ela entrou, ela: fica aí, não entra. Eu falei: mas nós não viemos 2 horas de ônibus para não entrar na casa. Ela: você não vai entrar agora. Ela entrou lá e voltou chorando. Quando ela chegou lá fora, ela olhou para mim e ela falou assim: olha só, o Senhor falou comigo. Eu falei: o que ele falou, mãe? Que eu estou te tratando mal. Eu disse que você não é inteligente, eu chamei você de burro, eu disse que você é atrasado, e o Senhor me permitiu ver uma criança que teve um problema cerebral no nascimento. Então a criança não tinha nenhuma percepção, ela era catatônica, ela só babava, e o Senhor falou: em breve você está profetizando que o seu filho não vai mais conseguir pensar, o seu filho não vai mais conseguir ter reação, e o seu filho não será nada inteligente, porque você está profetizando isso. Então ela saiu, a primeira coisa que ela veio chorando, me abraçou, ela falou: eu nunca mais vou te chamar de burro. E ela começou a me chamar de inteligente. Ainda demorou, porque acho que ela chamou tanto de burro que demorou a inteligência chegar, mas lá na frente chegou. Do mesmo jeito que a gente profetiza o mal e acontece, quando a gente profetiza o bem acontece. Mas o meu ponto que eu quero declarar para você aqui, é que muitos de nós carregamos marcas, e essas marcas têm gerado perfis de comportamento. Às vezes é na área financeira. Não é só pessoas que gastam muito e não sabem administrar. Esse é um problema sério, mas existe um outro problema tão grande quanto, quando o indivíduo não é generoso, ou quando o indivíduo ele só guarda. Eu conheço 2 pessoas, um é de ouvir falar, que é um pai de um amigo, e o outro eu conheço. O cara é mas quando eu digo bote multimilionário. Aqui na cidade de Londrina, mas não está morando mais aqui, mudou para outra cidade. É tanto dinheiro, só que o cara assim, um senhor, ele vai na rua com o carro mais velho. Todos os carros velhos da década de 80 estão tudo na garagemzinha dele guardada. Aí ele para na rua quando ele vê uma polca do pneu,
e ele vai lá e pega, porque pode ser que ele precise não sei quando. Aí ele encontra uma tomada velha, ele vai lá e pega, porque pode ser que ele precise em algum momento. Ele guarda prego, tudo que é tralha. Mas por que um homem multimilionário precisa disso? Porque ele tem marcas, e a marca gerou medo. Então a gente gasta muito porque temos medo de perder a vida e não aproveitar. Mas a gente também segura tudo que a gente tem com medo de aproveitar a vida. Tudo é sobre equilíbrio. E o equilíbrio ele vem quando nós somos curados. E não tem como ser curado sem uma experiência como a de Isaías. O fogo precisa vir sobre nós para que o Senhor queime. Tem pecados sexuais, meu irmão, que não é porque você é tão ruim, não. São coisas que foram marcadas em você, e que você continua vivendo isso, e você não consegue sair, você está preso, são amarras. O Senhor está dizendo: deixa eu alcançar você, eu vou purificar você, eu vou apagar essas marcas de você, e eu vou escrever uma nova história. Eu e você precisamos de um encontro com o fogo, eu e você precisamos de um avivamento sobre nós. Deus de maneira alguma está julgando você ou a mim nessa manhã. Ele está estendendo os braços com misericórdia, e Ele está dizendo: para o seu problema eu tenho a solução, e a solução é um fogo que está sobre o altar, que queima continuamente. E assim como a palavra está dizendo aqui, que no capítulo 10 de Levítico, os filhos de Arão ofereceram sacrifício no mesmo altar com fogo estranho. E quando eles pegaram o fogo estranho, a Bíblia diz que o Senhor os julgou e os repreendeu, e eles foram castigados. Não é qualquer fogo que nós estamos falando. Não é o fogo qualquer, que a gente simplesmente vai chegar aqui, vai pular, oh glória, e ficar rodando, fazendo assim. Meu irmão, você pode ficar alegre, você pode ser pentecostal, você pode virar pirueta, mas o fogo não é o que queima fora, o fogo é o que queima de dentro para fora. O fogo é o que nos livra dos nossos temores, que livra você dos demônios. O fogo é o que liberta a sua mente da opressão. Esse fogo é o que nós estamos precisando. A igreja que Jesus está preparando não é uma igreja torta, troncha, como diz lá no Nordeste, uma igreja manca, capenga. Ele está preparando uma noiva pura, uma noiva perfeita, uma noiva sã, com vestes limpas. Essa noiva é você. Essa mensagem hoje de manhã é o Espírito Santo dizendo para você: você vai para o céu sim, porque você é dele. E é por isso que ele está dizendo: vamos entrar no processo da purificação. Aleluia, aleluia. Fogo estranho não purifica. Fogo estranho gera movimento. Movimento é importante, mas o movimento a partir do fogo verdadeiro. O que o fogo realmente faz quando ele purifica? Por exemplo, quando você tem ouro, você vai ver o ouro, ele é colocado para ser derretido ou purificado, fica lá dentro numa temperatura altíssima, e o que é impuro sobe para a superfície, isso é queimado. O verdadeiro fogo de Deus, ele gera purificação. Está na hora da gente começar a avaliar como está a nossa mente, como estão os nossos olhos, como estão os nossos ouvidos, como está o nosso coração, como estão os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas ações. Está na hora da gente permitir: Senhor, libera o teu fogo sobre nós, porque nós não queremos estar nesse altar, nós não queremos estar sentado aí, nós não queremos entrar em lugar nenhum fazendo fogo estranho. Fogo estranho, ele só motiva mais para a gente continuar no pecado. Tem tantos ministros que estão fazendo curas, milagres e prodígios, mas eles têm uma vida completamente desviadas por trás. Tem pregadores que sobem para pregar, e eles pregam uma boa palavra, e olha que prega lindo demais, mas não tem caráter algum. Trai as suas esposas. É um péssimo pai ou é uma péssima mãe. O que Deus está dizendo é: o fogo estranho, ele ressalta em você o que é pior, mas fica por dentro escondido. Mas o fogo verdadeiro, ele tira o que é ruim de dentro, e você reluz por fora, você resplandece por fora. Olha o que Jesus está dizendo para nós hoje de manhã. Ele deseja tirar você das trevas, ele deseja tirar você da escuridão, ele deseja fazer você uma pessoa nova. Se você tem desejo e fome para dizer: Senhor, eu não
não aguento mais estar subjugado por esse pecado, eu não aguento mais estar preso nessa situação, eu quero que o Senhor me liberte. Hoje é o dia que o fogo do Senhor virá sobre nós, e você pode vir ao altar do Senhor, ser alcançado e ser transformado. Glória a Deus. Não é qualquer fogo que nós estamos falando. No início do Pentecostes, os discípulos, eles eram incendiados, e por onde eles iam, o fogo de Deus se espalhava. Onde eles chegavam, Deus manifestava o fogo. E sabe o que o fogo fazia na vida dos discípulos? Mantinha eles em humildade. Quando nós somos queimados pelo fogo, não tem lugar para orgulho. Quando nós somos queimados pelo fogo, não tem lugar para o homem, para o ego do homem. O humanismo morre, o humanismo queima. Eu não sei hoje o que precisa ser queimado em você, mas o Senhor sabe, você sabe. Eu quero só te avisar uma coisa: quando esse fogo vier, Ele vai purificar você completamente. Ele vai tirar a impureza e Ele vai gerar benefícios de restauração. Eu lembro do meu filho Davi. Ele tinha um problema numa das narinas. Ele não conseguia respirar direito, e um dia alguém orou por ele, e quando orou, ele, pai, abriu, e ficava puxando forte assim. Pai, eu não sabia que era tão bom respirar. E eu fiquei olhando, eu falei, filho, qual é a diferença? Total. Eu forçava o tempo todo, só esse lado funcionava, o outro não funcionava. E dali a minha cabeça caiu uma ficha, quando o Senhor falou: às vezes nós nos acostumamos com uma vida torta, nos acostumamos com um pecado, nos acostumamos com uma deficiência, nos acostumamos com um trauma, com uma marca, e a gente sofre, vive a vida sofrendo, e parece que está tudo bem, e a gente fica assim, é assim mesmo, essa é a minha sina, eu vou viver assim mesmo, e é difícil, dói, ai, está doendo aqui, está doendo ali. Deixa eu dizer para você, o Senhor está dizendo: você é perfeito como Cristo é perfeito, a sua casa é perfeita como Cristo é perfeito. O que é que Ele quer fazer conosco hoje? Nos purificar completamente. Essa purificação começa com a nossa aliança com Deus. Se não houver uma aliança com Deus, não tem purificação. A aliança é o passo que nós damos, porque Ele já deu o passo dele. A aliança é eu chegar diante dele e dizer: Senhor, eu preciso de um milagre, e eu estou me arrependendo aqui. Quando eu me arrependo, Ele vem com a sua graça e com a sua misericórdia. Deus dá graça e misericórdia. Veja, não se fie na sua capacidade pessoal, você precisa da graça. Não se fie no seu intelecto, você precisa da graça. Não se fie na sua própria inteligência, você precisa da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Nós estamos passando isso não é só no Brasil, isso é geral, uma crise onde o diabo sabe que se ele deturpar a nossa identidade, nós nunca vamos querer voltar para esse lugar de ser refeito, de ser transformado. Eu vou te explicar. Nós estamos numa crise de gênero, falando sobre homossexualidade. E eu digo que nós como igreja não sabemos lidar. Eu não sei lidar com isso. E eu estou pedindo a Deus para ter misericórdia, para me ensinar como lidar. E eu estou processando sobre isso, olhando para a palavra. Primeiro, não é sobre uma pessoa, seja ela homossexual ou seja ela heterossexual, que é a nossa luta. A nossa luta é contra o inimigo que está influenciando aquela vida. Quando você comete um pecado, um desvio, uma rebelião, seja lá o que for, a nossa luta não é contra você, a pessoa. A nossa luta é contra aquele espírito que está querendo conduzir você ao mal, ao engano, porque o diabo trabalha com engano. E o diabo hoje não se manifesta como se manifestava antigamente. Ele mudou as suas perspectivas da vida, e ele se camuflou de uma maneira. Então ele hoje se manifesta intelectualmente. O homem, quando acha que ele é o centro, o homem quando acredita que ele pode, ele sabe, ele não dá vazão para Deus, ele não abre a porta para que Deus entre e purifique. Esse homem não se arrepende. Então pensa comigo, porque isso aplica nessa questão da homossexualidade e aplica para nós hoje aqui.
o homossexual, ele está sendo induzido a dizer: não me chame de homem quando eu penso que sou mulher, e eu me meto mulher. O que ele está dizendo com isso? Eu não tenho vergonha de quem eu sou, eu tenho orgulho de quem eu sou. Só que ele não está tendo orgulho da imagem perfeita que Deus criou, ele está tendo orgulho da imagem distorcida. Algumas pessoas vão dizer: mas qual é o pecado nisso? Há pecado em a pessoa querer ser feliz? Há pecado em ela escolher viver, se ela quer ser homossexual, binário, não binário, ela pode ser o que ela quiser. Qual o problema disso? Eu posso dizer para você qual o problema disso. O problema é que toda ação de deturpar o que Deus estabeleceu como perfeito é uma tentativa de destronar Deus do seu lugar de governo e dizer: eu determino como eu devo ser, eu determino como devem ser as coisas. Então note, é tão sutil, mas existe uma onda que hoje está tendo legalidade no mundo homossexual, mas não deixa de estar tendo legalidade com todos nós aqui. Quando nós achamos que o que nós pensamos, o que nós queremos é daquele jeito, e a Bíblia a gente nem consulta, nós podemos estar gerando uma rebeldia contra Deus, tirando Deus do trono, e dizendo: eu sinto assim, então eu vou ficar assim, eu gosto assim, então vai ser assim. Deixa eu te explicar, para seguir a Jesus, o homem tem que negar a si mesmo, o homem tem que tomar a sua cruz, e o homem tem que segui-lo. Então não existe como a gente vai ser noiva, ser filho aos nossos moldes. É por isso que nós não podemos nos moldar, nem nos auto-administrar. Nós precisamos que o fogo venha, nos purifique e restaure em nós a verdadeira identidade. Agora, se o nosso problema não é com os homossexuais, também o nosso problema não são com os adúlteros, com os ladrões, com os caloteiros e por aí vai. Nosso problema não é com a pessoa, nosso problema é com o espírito que está conduzindo a pessoa. Onde começou aquela perseguição daquele espírito? Por que aquele espírito está seguindo a pessoa? Porque lá atrás, na vida dela, houve um momento onde ela foi ferida, ou ela se rebelou, ou ela abriu uma brecha, porque cometeram injustiça, ou ela cometeu uma injustiça. O diabo entrou e começou a governar. O diabo não quer governar tudo de uma vez, ele sabe que não consegue. Ele começa a governar um pouquinho de cada vez, e ele vai entrando na mente, ele vai pegando verdades e vai distorcendo. Olha, onde isso começa, onde o desvio começa? Um adúltero não começa adulterando. Um adúltero começa olhando o pai adulterando e não pedindo perdão. Então ele olha o pai, cometeu adultério, depois o pai ainda fala assim: ó, não fala para tua mãe, hein? E ele cresce achando que é normal. Onde começou a se formar o adúltero? Quando ele acreditou que era normal aquele estilo de vida. O estilo de vida normal é o estilo de vida de santidade. E santidade é: eu amo ao Senhor e eu quero cada vez mais estar diante dEle, eu quero cada vez mais ser governado por Ele. Como que eu sei que eu sou transformado, restaurado, nova criatura? O fruto do Espírito está em mim. Então é quando o fogo vem, ele tira a impureza, a obra da carne, e aí o Espírito começa a gerar vida em nós. Falei sobre a homossexualidade para você entender que eles estão hoje com um passaporte, com uma legalidade, inclusive porque tem pastores em igreja que diz: opa, calma aí, vocês são livres, vocês podem viver do jeito que vocês quiserem. Quem quer seguir a Jesus não pode viver do jeito que quer, tem que viver do jeito que Ele quer. A minha questão hoje de manhã é: o que você guarda com você? O que tem moldado os teus costumes? O que tem moldado os teus pensamentos? O que tem moldado os teus passos? O que conseguiu gerar um perfil de desvio em você? Foi comum para você ver a sua mãe traindo o seu pai? Foi comum para você ver o seu pai traindo a sua mãe? Foi comum para você ver o seu pai cometendo delitos e ele dizendo: não fala porque está tudo bem, hein? Não é bem assim como as pessoas pensam. Lá atrás houveram marcas. E eu não estou dizendo que a gente tem que viver de passado, eu só estou dizendo: nós não podemos negar os sinais.
Se existem coisas hoje que a gente pratica, que nos liga coisas lá de trás, nós temos que dizer: Senhor, hoje eu não saio daqui até que o fogo venha e me purifique. Olha, nós estamos no melhor lugar para isso, nós estamos na presença de Deus, e o melhor de tudo, o fato de estarmos aqui na presença de Deus, é que quando o fogo vem, Ele apaga tudo que não presta, todas as marcas, Ele gera em você um coração novo, um espírito reto e inabalável, Ele coloca dentro de você uma nova expectativa, um novo renovo, você vai respirar pleno, você vai andar de cabeça erguida, talvez as coisas ao seu redor continuem do mesmo jeito, mas o Senhor vai te dar novidade de vida. O diabo, ele não consegue deformar você da noite para o dia, mas Jesus consegue transformar você em um segundo, em um piscar de olhos. Então você não precisa ser perfeito, você só precisa se render. Você não precisa fazer muito, você só precisa dizer: eu não quero estar no controle da minha vida, Senhor, eu preciso de uma mudança. A pergunta é: quando será essa mudança? Quando será esse dia? O tempo é hoje, e esse tempo está correndo. Esse tempo está correndo, todos os dias nós vamos perdendo oportunidades de viver uma vida mais próspera, nós vamos perdendo a oportunidade de viver uma vida mais abençoada, nós vamos perdendo a oportunidade de ser saudáveis no Senhor, na nossa alma, no nosso espírito, nós vamos perdendo a oportunidade quando a gente não entende o tempo de Deus. Talvez você veio aqui e você está com a sua aliança quebrada com o Senhor, talvez você veio aqui e o diabo tem pintado e bordado com você, mas hoje eu quero te garantir: Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, e o fogo do Espírito está aqui sobre nós nessa manhã. Por isso eu quero convidar o pessoal do louvor, vem aqui nesse momento, pode tocar a última música que você estava tocando, Só Quero a Ti, investe nessa canção. Eu quero pedir para você ficar de pé junto comigo nessa manhã, fica de pé junto comigo, porque nós vamos hoje entrar na presença do Senhor, e eu gostaria que você pedisse a Ele, porque muitas vezes a gente está cego, como eu disse, a gente está surdo, a gente não consegue ver, porque nós estamos aprisionados por práticas, nós estamos aprisionados por situações, e hoje o Senhor está dizendo para nós aqui: quando ouvir a voz do Espírito, ou quando ver Ele batendo na porta do seu coração, não se endureça, se renda. Hoje é dia de rendição, hoje é dia de você olhar e dizer: Senhor, eu não quero continuar assim. Tem coisas que você não precisa deixar os seus filhos viverem, então muda na sua vida. Tem coisas que você vai prosperar a sua descendência pelo simples fato de você ter um encontro com Deus. Eu olho para Moisés, aquele homem não era o homem mais eloquente do mundo, mas o Senhor o escolheu, não porque ele era perfeito, o Senhor o escolheu porque ele se rendeu à vontade de Deus. A gente olha para Abraão, que nem conhecia Deus direito, era um homem idólatra que vivia numa família idólatra, mas o Senhor não escolheu porque ele era perfeito, o Senhor escolheu porque ele correspondeu em rendição. Eu quero te perguntar hoje de manhã: quão disposto você está a se render aos pés do Senhor? Nós vamos adorar ao Senhor um pouco, e daqui a pouco eu quero orar com você. Fecha seus olhos e comece a fazer sua oração com Deus. Fecha os seus olhos e comece a pedir: Senhor, se derrama sobre mim. Esse é o tempo, essa é a hora. Nós vamos nos encontrar com Jesus um dia. O Senhor está aqui diante de nós hoje, e Ele está dizendo: não perca a oportunidade. Há algo novo que vai ser gerado. Você é a minha noiva, você é o meu filho. Fecha os teus olhos e ore junto conosco nessa manhã. Aleluia. Aleluia.